Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica do livro de Êxodo. Agora, capítulo 13. Então, lembrando, no capítulo 12, nós falamos sobre a Páscoa, que a Páscoa foi constituída ou instituída por Moisés ali no Egito, quando o Senhor mandou que matasse o cordeiro e colocasse o sangue nos batentes da porta e na coluna, no arco da porta ali, né? E, e então todos os primogênitos de Faraó, da casa de Faraó, de subordinado de Faraó, morreram e, e então os egípcios expulsaram os israelitas e vimos que os israelitas saíram com prata, ouro e roupas dadas pelos egípcios, confirmando a palavra do Senhor. No capítulo 13, nós vemos então a consagração dos primogênitos. O Senhor fala o seguinte, versículo 1. O Senhor falou a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo o primeiro a sair do ventre de sua mãe, entre os israelitas, tanto homens como animais, porque será meu. Então, o Senhor fala que todo primogênito será dele. Ele matou todos os primogênitos dos egípcios e agora todos os primogênitos dos israelitas pertencem ao Senhor. Mas o Senhor fala que eles poderão resgatar os seus filhos. Então, assim, não é que o Senhor iria matar os primogênitos dos israelitas. Vocês vão ver mais para frente que a tribo de Levi ela vai ser separada para que os filhos de Levi sejam consagrados ao Senhor, tornando levitas que vão trabalhar no tabernáculo do Senhor. Então, ser separado para o Senhor é ser separado para a obra do Senhor. Mas aí no tabernáculo ainda não foi instituído. Então, nesse momento, o Senhor permite que os homens sejam resgatados para eles através do sacrifício dos animais. E aí, versículo, versículo 8, ele fala o seguinte, sobre as festas de não comer. Vocês viram no capítulo 12 quantas vezes fala sobre não comer o pão com fermento? E aqui nós continuamos de novo. Lembrando que eu já falei que fermento significa mistura, significa obra humana, suor do homem, sabe? E Deus não quer isso. O verdadeiro sacrifício é aquele que provém diretamente do próprio Deus. E aí, ele fala o seguinte aqui, versículo 8, ó. Vamos no versículo 6. Comerás pães sem fermento durante 7 dias, e no sétimo dia haverá uma festa ao Senhor. Durante 7 dias se comerão pães sem fermento, e não deverá haver pão fermentado, nem fermento em todo o território. Naquele dia dirás a teu filho. Então, o pai, a mãe, deverá ensinar o filho. Isso é por causa do que o Senhor fez por mim, quando sair do Egito. Então, durante 7 dias eles vão comer pão fermentado, lembrando que aquele ato significa o ato da salvação, da escravidão do que o povo tinha no Egito, que o Senhor os libertou por uma mão forte e poderosa, e não era então um ato que o homem fez, mas sim um ato que o Senhor fez. Então o significado de comer pães sem fermento é falando que Deus fez toda a obra sem ajuda do homem. O Senhor que libertou o povo da escravidão. Versículo 9. Isto te servirá de sinal em tua mão e de memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque o Senhor te tirou do Egito com mãos fortes. E aí, versículo 17, eu achei muito, assim, um destacado, porque a gente vê a sabedoria de Deus, né? Olha o que o Senhor fala. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, para que caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Nós sabemos que se tivesse uma guerra realmente ali no caminho dos filisteus, a primeira atitude do povo seria realmente voltar para o Egito, porque nós vamos ver como o povo se comportou de forma tapada ou sem sabedoria no Egito, no deserto. E aí, versículo 19, Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente, certamente Deus vos visitará, e levarei daqui os meus ossos. Então, a palavra de Abraão, que tinha passado para Isaac, que passou
para Jacó, de Jacó para José, que o Senhor visitaria o povo no Egito e os levaria de volta para a sua terra, e que nesse dia que os ossos de José fossem levados. Cumprida a primeira parte aqui, que os ossos de José estão sendo levados, e nós vamos ver agora o trajetório até a terra prometida. E versículo 21 é muito lindo. E o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Então o Senhor estava sempre com os israelitas, de dia uma coluna de sombra, e de noite uma coluna de fogo, tanto para iluminar como para aquecer. Então o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. E esse é o nosso capítulo 13. Nós vamos ver, nós vemos aqui essa consagração dos primogênitos dos israelitas. Todos os primogênitos, tanto animais como os homens, pertenciam ao Senhor, e o Senhor dá o direito de resgate de seus filhos. E também nós vemos o Estatuto Perpétuo da Páscoa e das festas, que são duas festas, né? A Páscoa e a dos Pães Ázimos. Então, a primeira seria durante o sétimo dia, e no sétimo dia a Páscoa, mas algumas pessoas consideram uma coisa só, né? Tudo Páscoa. Então, seria durante todo esse período é considerado a Páscoa do Senhor, a celebração da libertação do povo. E é isso, irmãos, então, o nosso capítulo 14 do livro de... nosso capítulo 13 do livro de Êxodo, na nossa visão panorâmica. Lógico que teria muito mais assunto, mas é somente uma visão panorâmica por alto para a gente entender o capítulo. Beleza? Tamo junto. Graça e paz a todos.